Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você. Iniciando aqui mais uma aula gravada e dando sequência à aula anterior, ao vídeo anterior, onde falamos sobre espectro, falamos sobre as frequências no 5G. Falaremos sobre Rate Improvement, que é a melhoria nas taxas de transferência, certo? Lembrando que essas aulas disponibilizadas por aqui são um complemento ao estudo de vocês. Ainda existe a necessidade de acessar a plataforma da Huawei e consumir o conteúdo de lá, tá bom? Na íntegra está disponível por lá. E aqui é uma opção para você ter uma explicação talvez de uma forma diferente. Dando continuidade ao nosso conteúdo, temos aqui o Teorema de Shannon, onde, por essa fórmula que vocês estão vendo no slide, temos que C, ele é a capacidade máxima do canal. É dado em bits por segundo. B, se trata da largura de banda, em Hertz. S é o nosso sinal, a potência de sinal, e N é a nossa potência de ruído, que representa, isso aqui chamamos de SNR. Essa razão, ela representa a nossa qualidade de sinal. É fácil de observar que se S sobre N, quanto maior for a potência de ruído, menor será a minha qualidade de sinal. Desta forma, existem duas maneiras de melhorarmos a capacidade de transferência de dados no 5G, aumentarmos a largura de banda. Uma forma é aumentar B, ou seja, aumentar a largura do espectro. Vocês já podem ter observado aqui embaixo, onde Millimetric Wave temos 400 MHz e na C-band temos a largura de banda em 100 MHz. Então, quanto maior a frequência, maior será a nossa capacidade. E, inclusive, também, pegando um pouquinho do último vídeo, podem observar que no 5G usa-se frequências maiores que as usadas nas tecnologias anteriores, tanto por uma questão de disponibilidade e também auxilia no aumento da capacidade. Outra forma de melhorar essa capacidade é ter uma boa qualidade de sinal. Quanto melhor a qualidade de sinal, maior será a nossa capacidade. Próximo à rede, ou seja, próximo às estações de base, pode-se usar High Order Modulation, que vai permitir que as subportadoras transportem mais informações, só que depende da qualidade do sinal. Então, isso só é usado próximo às estações base. Em áreas mais distantes, não é possível otimizar da mesma forma, devido o sinal ser mais fraco. Através desse slide, podemos observar que existe uma melhora bastante significativa na largura de banda do 5G para o 4G. Pode observar que o máximo que podemos obter no 4G é de 20 MHz, que é a rede LTE, e no 5G ainda na FR1 100 MHz e na FR2 400 MHz. Então, falando agora sobre a interface de protocolos, a stack de protocolos do 5G. Temos 3 layers, onde a Layer 1 ela é chamada de Physical Layer. A Layer 2 ela também é chamada de Link Layer, porque ela faz o link entre a Layer 1 e a Layer 3, e ela garante a comunicação, confiabilidade e eficiência. Por esse motivo é chamada de Link Layer. A Layer 3 já é onde há os serviços, a interface de serviço. Na representação abaixo, temos o E, que representa o smartphone, GNB, de G-Node B, ele representa as estações base da comunicação 5G. E essa interface de comunicação entre o E e G-Node B é a interface aérea do 5G, que ela pode ser dividida em Control Plane, plano de controller, e User Plane, plano de usuário. O básico do processo na camada física do 5G, ele é similar ao do 4G. Entretanto, existem algumas variações na codificação, na modulação, no mapeamento de recursos, porque estamos falando desde quando temos o dado de usuário, user data, ele precisa passar por todo esse processo até sair no output da antena. E aqui, para que os dados sejam transmitidos, ele precisa ser processado,
precisa ser codificado, precisa passar por mapeamento de recursos, e de forma que ele transmita os dados dos usuários na forma de ondas de rádio. O canal de codificação ele tem a missão de converter um sinal de acordo com as necessidades do canal de transmissão. E aqui é necessário que se tenha uma redundância para que a comunicação seja mais confiável e eficiente. E na hora de escolher um tipo de canal de codificação, temos que considerar a performance, que ela vai indicar a capacidade de correção de erros e a redundância daquele tipo de canal. Também a eficiência de codificação, tanto a complexidade como também a eficiência energética e a flexibilidade, para ser utilizado em tamanhos diferentes de bloco de dados. E temos 3 opções: Turbo Code, LDPC e Polar Code. Onde o Turbo Code ele permite uma ótima performance, entretanto, ele não possui uma boa eficiência energética. O LDPC ele possui uma boa performance, uma baixa complexidade, permite computação paralela e ótimo suporte para comunicações em altas velocidades. Ok, ótimos serviços. Polar Code possui uma performance melhor para pacotes pequenos. Então, o LDPC é utilizado para o user plane, ou seja, no canal de tráfego, onde podemos utilizar para dados como vídeo, games, entre outros dados de grande volume. Já o Polar Code, ele é muito bom para se trabalhar com pequenos pacotes. Então, ele é utilizado no plano de controle, no control plane. E ele performa melhor com pacote de dados pequenos. Como vocês podem ver aqui nessa tabela ao lado, onde compara o Turbo Code, o LDPC e o Polar Code, quando falamos de eficiência ou de performance em baixa taxa de dados, Polar é melhor. Temos aqui nessa tabela uma representação com estrelinhas para cada um, onde podem observar que quando estamos trabalhando tanto na performance como na eficiência para uma baixa taxa de dados, o Polar se sai melhor. E o Turbo Code e o LDPC estão empatados, digamos assim. Quando falamos de performance na transferência de dados, em um volume maior, o Turbo Code e o LDPC possuem uma boa performance e o Polar Code nem tanto. Como vocês podem ver, está apenas com 2 estrelas. Só que o problema do Turbo está aqui na parte de eficiência, porque ele consome muito mais energia que o LDPC, então o LDPC acaba encaixando melhor nesse contexto. Então, como observado, devido à característica de cada um, para o 5G, sempre que estiver falando de usuário, canal de tráfego, LDPC. E também se estiver falando de control plane, plano de controle, canal de controle, Polar Code. Uma dica, lembre sempre disso, porque na prova de certificação, tanto na prova de certificação como nos simulados, eu cheguei a ver essas questões relacionadas a isso algumas vezes, pedindo para você identificar a aplicação de cada um. Então, é uma informação bastante importante. Comparando o LTE Turbo, LTE 4G e o NR LDPC, NR 5G, podemos observar aqui, também nessa representação acima e aqui na tabela, que a performance de decodificação no turbo é de 30%, enquanto no LDPC é de 90%. É um valor bastante considerável. Enquanto a latência de decodificação, também a diferença é muito clara, onde o LDPC leva 1/3 do tempo. E também o tamanho do chip no LDPC é 1/3 do tamanho. E o consumo energético, é de 1/5. Então dá para ver que em todos esses aspectos o LDPC é superior ao turbo. Observando o gráfico ao lado, temos aqui o polar em amarelo e o turbo em azul. No eixo Y, temos a nossa probabilidade de erro e no eixo X, a qualidade do nosso sinal. Então, vamos observar o seguinte. Considerando que eles têm a mesma probabilidade de erro, neste ponto aqui, onde a seta indica, o turbo precisa de uma qualidade de sinal melhor. E enquanto mais eu vou abaixando a minha qualidade de sinal,
a probabilidade de erro dos dois aumentam, só que podemos observar que ainda assim, nessa faixa, o polar possui uma probabilidade de erro menor do que o turbo nos mesmos pontos do eixo X. Então, o polar, a partir desse gráfico, é possível observar que o polar também performa melhor que o turbo. Lembrando que o LDPC substitui o turbo no Traffic Channel e o polar substitui o turbo no Control Channel. Falando um pouquinho agora sobre a tecnologia de modulação no 5G, temos que não mudou muita coisa, tá? A tecnologia em si é basicamente a mesma do 4G. Entretanto, no 5G foi introduzido a 256 QAM no uplink. Como podem ver na rede LTE, no 4G tínhamos até 64 QAM, no 5G 256 QAM. No downlink, aqui permanece o mesmo atualmente, 256 QAM em ambos. Entretanto, no futuro será introduzido também, será adicionado 1024 QAM no downlink, tá? E o que é isso? O que representa esses valores? Então, na modulação, cada ponto aqui, como podem ver nessa representação aqui, ó, onde estou passando o mouse, cada ponto é um símbolo. E cada símbolo, ele representa uma binária digital. Então, aqui, como temos 16 estados, 4 em cada quadrante, precisamos de 4 bits para carregar essa informação. Então, como podem ver aqui, 0, 1, 1, 1. 4 bits. Ok? Se tratando de 64 QAM, teríamos 64 estados. 256 QAM, 256 estados. 1024 QAM, 1024 estados. Logo, como podem observar, a modulação representada aqui é de 16 QAM, pois temos 16 estados. A modulação 256 QAM ela foi introduzida no downlink na release 12 do 3GPP. E veio para suplementar as modulações que já existiam, que PSK, 16 QAM, 64 QAM. Falamos no slide anterior dela no 5G, agora também está presente no uplink, certo? E funciona com a mesma lógica. E para se utilizar essa modulação com uma ordem mais alta, precisamos ter uma boa qualidade de sinal. É por esse motivo que na representação aqui abaixo, temos a estação base e um smartphone nessa representação. Quanto mais próximo da estação, maior a nossa modulação. 256, uma ótima qualidade do sinal próximo à base. Quanto mais a gente vai se distanciando, vai para 64, 216 e também QPSK na zona mais distante. Aqui ao lado podem ver a diferença na densidade, certo? Lembra que mostramos no exemplo anterior um exemplo de 4 bits, 16 QAM, e aqui temos 64 e 256. E por esse motivo que se há uma capacidade maior, um pico maior, no 256, porque temos uma maior densidade de bits. Em 64 temos uma conexão de 6 bits, 256 QAM, 8 bits. Outra diferença do 5G para o 4G é que no 5G utiliza-se Filtered ou FTM para multiplexação, enquanto no 4G utiliza-se OFDM. Aqui a diferença é que há um filtro mais eficiente no 5G, o que permite uma melhor utilização do espectro, de forma que no 4G, para que se evite interferência, é deixado uma guardband de 10%. Então, há essa faixa da banda que não é utilizada, 10%. No 5G, é necessário deixar apenas de 2% a 3%. Então, há um uso melhor do recurso disponível, do espectro disponível no 5G por causa disso. Então, pessoal, é isso por enquanto. No próximo vídeo, falaremos sobre redução de delay no 5G. Então, até breve.